Olá, quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha na nossa primeira live da programação que nós preparamos especialmente para você nesse mês do consumidor. Hoje a gente vai acompanhar as novidades da versão 25 do Volare e Orçamento Plus, além de outras novidades e condições especiais que estão pensadas para você que está com a gente e nos acompanha. Então esperamos que você goste e só lembrando, aproveita para assinar o nosso canal, ativar as notificações para você não perder nada da programação que vai rolar o mês inteiro. E caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, pode fazer aí no nosso chat que vai estar aberto com pessoas especializadas para poder te atender, tá bom? Então, esperamos muito que você goste e agora vou chamar o Simão e a Jéssica. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Simão, analista programador da Expert System. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a nova versão do Volare, o Volare 25, que tem aí algumas novidades bem interessantes que vão aí com certeza chamar a atenção do mercado. Estou aqui com a Jéssica. Olá a todos, eu sou a Jéssica, sou engenheira civil aqui da Expert e hoje a gente vai trazer algumas novidades do Volare, com o lançamento do Volare 25. E a ideia é mostrar para vocês um cenário bem completo, vindo a partir de um orçamento de uma licitação, que é comum dentro dos cenários do dia a dia dos engenheiros, dos arquitetos. Então nós vamos trabalhar aí com preço de referência, que a gente vai estar mostrando várias ferramentas bacanas que foram colocadas, principalmente com o Orçamento Plus. O primeiro passo para poder iniciar dentro desse cenário que a gente propôs seria você receber a planilha, Pode ser de uma licitação, pode ser uma planilha de um terceiro, que a ideia é utilizar os preços de referência, como também transformá-la em um orçamento analítico, Que é um dos grandes ganhos que a gente tem com as ferramentas aqui do Volare. Então, para poder a gente iniciar esse processo, a gente tem que pegar a planilha, que está provavelmente em Excel, e importá-la dentro do Volare. E eu vou mostrar agora o passo a passo de como que a ferramenta funciona. Então vamos lá. Seguindo do cenário que nós propusemos para vocês, que é a partir de uma planilha de licitação ou uma planilha de terceiro, nós vamos fazer a importação dentro do Volare. Então eu estou aqui com a tela do Volare, nós modificamos aqui a parte dos ícones, então a gente traz uma visualização mais clean para a visualização da tela aqui do Volare. E nós vamos vir aqui na ferramenta de importação, importar planilha modelo customizado. Essa ferramenta permite a importação de orçamentos em Excel, e aqui nós conseguimos transformar ele de sintético para analítico, para poder estar trabalhando com esse orçamento dentro do Volare. Então eu vou vir aqui em selecionar a planilha Excel, vou selecionar a planilha que nós vamos trabalhar, e vai ser carregado aqui no grid de baixo o orçamento para poder ser importado. Então ele vai vir conforme ele foi colocado no Excel. Então tem a parte aqui de itemização, temos a parte de código, fonte, descrição, unidade, quantidade, o preço unitário que vai ser preenchido através das planilhas de preço que nós temos aqui de referência, e também o preço de referência que vai ser adotado para utilizarmos nas demais funções que nós vamos trabalhar aqui dentro do Volare. A segunda parte é a identificação das colunas, Então, que vão ser importadas dentro do Volare. Nós temos as colunas obrigatórias, que é a parte de itemização, código, descrição, unidade, preço e quantidade. E aqui nós temos as colunas opcionais. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a coluna opcional de preço de referência para poder estar utilizando esse valor nas demais funções. Então, eu vou vir aqui em preço de referência e vou colocar aqui a coluna que é referente ao preço de referência. Após esse processo de preenchimento das colunas, nós vamos carregar as bases que nós vamos trabalhar para fazer o preenchimento do preço unitário, conforme a base que nós vamos trabalhar, como também fazer a transformação desse orçamento de sintético para analítico. Então, vou vir aqui em carregar e limpar bases. Vou colocar aqui a base da Sinap e a base da CDHU. Então, aqui eu vou colocar a Sinap. E a CDHU, vou aplicar aqui o filtro. Então, vou escolher aqui uma mais recente. Uma vez que eu selecionei aqui a parte das bases, tem como eu também fazer a priorização delas.
Então, no caso aqui, se eu quisesse que a CDHU tivesse um nível de prioridade maior na busca, era só estar utilizando aqui as setinhas. No caso, eu vou manter aqui a SINAP e eu vou fazer agora as atribuições e as verificações para poder esse orçamento ser importado. Então, eu vou vir aqui em atribuir códigos, vou validar a itemização. Acho que ele está atribuindo. Vou verificar as pendências e, por fim, vai liberar o botãozinho de importar para poder ele ser importado dentro do Excel. Uma vez o orçamento importado aqui dentro do Volare, ele vai para a parte das minhas obras, que é onde ele vai ficar localizado. Então aqui eu já estou com o orçamento, né, da importação. Vou dar um duplo clique aqui para nós vermos como que ficou essa parte. Então todo o orçamento ele foi importado e além dele ser importado aqui dentro do Volare, ele também tem a composição dos itens. Então ele deixou de ser um orçamento sintético para poder ser um orçamento analítico. Com o orçamento importado aqui dentro do Volare, nós vamos dar seguimento com a apresentação da ferramenta do Orçamento Plus, na qual a gente vai trabalhar com várias outras funções, inclusive o preço de referência que nós vinculamos anteriormente. Bom, gente, agora eu vou assumir o controle aqui. Conforme a Jéssica mostrou, ela acabou de importar a planilha. E uma vez essa planilha que era sintética e se tornou analítica dentro do Volare, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é muito interessante, que é o Orçamento Plus, que é uma ferramenta muito mais intuitiva, muito mais agradável para ser utilizada. Então eu vou apresentar para vocês e vou mostrar uma funcionalidade específica, que é de itemização, para você tornar a ordem da planilha uma maneira que você considere ali lógica e que faça sentido para a tua apresentação. Bom, muito bem. Então agora aproveitando a importação de planilha que a Jéssica fez no passo anterior, eu vou ter aqui esse orçamento já com o resultado que ela mesma já explicou e eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta do Volare, que é uma ferramenta muito interessante que a gente está chamando de Orçamento Plus. Para quem já tem aí algum tempo com o Volare, como é o meu caso, a gente já teve uma ferramenta muito parecida aí, com esse mesmo nome anteriormente, a gente agora resgatou. Qual é a principal objetivo aqui do Orçamento Plus, tá? O Volare sempre teve muitas telas, então você para fazer manipular os dados, você tinha que abrir, dar duplo clique, aí acabava abrindo muita telinha uma em cima da outra. Isso não deixava uma experiência de uso muito interessante. Agora no Orçamento Plus a gente trabalhou um pouco nesse conceito de tentar trazer uma experiência mais agradável para o usuário. Então aqui basicamente ele vai te mostrar o mesmo orçamento lá que foi importado pela Jéssica, tá? Então eu tenho aqui um grid onde você vai ter todas as informações e ela vai estar mais ou menos subdividida aqui em duas partes, tá? Na verdade em três, né? Mas as duas partes de manipulação de dados são essas duas partes de baixo. Que ele está mostrando o grid do orçamento, onde você pode eventualmente aqui fazer alguma busca de alguma palavra que você esteja procurando, né? Então vamos pegar aqui tapume. Então ele buscou a palavra em qualquer parte, tá? Eventualmente você pode buscar uma unidade de medida, um código, ele busca em todos os campos nessa ferramenta. Como também você pode selecionar aqui e ir editando os dados. Então, conforme você navega aqui, ele te habilita embaixo qual é o campo que você está editando, tá? Para trazer um conforto aí. Como também, caso você esteja trabalhando com composição, ele vai mostrar a composição aqui, inclusive com uma barra, um gráfico aqui de barras, tá? Aqui, nesse momento, eu vou querer mostrar para vocês uma ferramenta que é uma ferramenta muito importante para a organização e ordenação da tua planilha EAP, tá? Do seu orçamento, que é a ferramenta de itemização. Basicamente assim, o Volare ele já vem com o código lá que veio original da planilha, tá? Conforme ela foi importada, e como tem um campo de itemização lá, ele também foi apresentado aqui. Porém, você a qualquer momento pode querer editar isso para ter uma ordem de apresentação
um pouco mais conforme a tua necessidade. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no menu Ferramentas, tá? Ele vai te dar uma opção aqui, ó, de editar e gerar itemização. Eu vou poder escolher a quantidade de caracteres que eu vou ter nessa itemização, ou seja, a quantidade aqui de números entre o separador, que é o ponto. Eu vou colocar aqui como 3 posições, tá? E eu posso escolher em que ordem que eu quero que ele itemize. Eu quero que ele itemize pelo código, pela descrição, pela inclusão dentro da planilha, por um campo indexador, pelo valor unitário, tem uma série de opções, tá? Eu aqui, eu vou optar por ordenar conforme a descrição, tá? Basicamente, eu informei essas 2 opções aqui, vou dar um gerar itemização. Ele já gerou, ele me pediu para atualizar, vou vir aqui e vou dar um atualizar. Então a itemização da planilha que até então estava vindo com 2 posições, agora ele está com 3 posições, tá? A qualquer momento eu posso usar essa ferramenta. Aqui vale uma orientação importante. Essa itemização automática, ela refaz sempre toda a itemização, tá? Então o ideal é você definir o teu critério e usar ela uma única vez, a não ser que você realmente queira apagar a itemização anterior e iniciar uma do zero, uma nova, aí não faz muito sentido você eventualmente ficar mudando ali uma a uma. Você pode vir aqui e mudar todo o seu orçamento de uma única vez, tá? Eu itemizei novamente pelo código, ele me pediu para atualizar, eu vou dar um atualizar aqui. Muito bem, então aqui está com 3 posições. Uma coisa muito interessante é que conforme você define a tua itemização, conforme você vai acrescentando itens dentro do teu orçamento, então eu vou vir aqui ó, em montagem do orçamento, por quê? Porque eu tenho essa planilha inicial aqui, que é uma planilha que veio de licitação, mas eventualmente eu quero incluir algum item novo aqui, fazer alguma alteração, tirar uma composição e colocar outra, eu posso fazer isso perfeitamente. Para isso eu posso vir aqui em cima e definir com quais bases eu vou trabalhar. Então eu vou pegar justamente as mesmas bases que a Jéssica pegou quando ela fez a importação. Vou pegar aqui Sinap e vou pegar CDHU, tá? Com a mesma priorização dela. Vou dar um fechar aqui e vou fazer uma busca aqui de uma composição. Eu vou buscar aqui, por exemplo, alvenaria. Ele dá algumas opções, tá? Você pode buscar no início do campo, em qualquer parte do campo. Você pode querer que ele considere ou não acentuação. São opções que ele traz aqui. E, eventualmente, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder pegar essa alvenaria, escolher aqui dentro da minha planilha de EAP, né? a planilha orçamentária. Eu vou, por exemplo, pegar esse item de alvenaria aqui de vedação. Vou colocar uma quantidade para ele, vou dizer que são 200 metros quadrados e vou escolher, por exemplo, a minha etapa 03 aqui, tá? E vou pedir para incluir. Quando eu pedir para incluir, ele vai incluir esse item lá e ele já vai entrar aqui itemizado, tá? Ele vai respeitar a itemização existente e vai itemizar um item novo. Bom, isso é bom porque a todo momento que você for manuseando a planilha, essa planilha vai recebendo uma itemização, você não tem que ficar reitemizando toda vez. Mas, porém, você eventualmente pode discordar da ordem que está ali. Então, caso você discorde, caso você queira mudar pontualmente uma determinada itemização, você pode vir aqui, eu vou dar um atualizar, e você pode vir aqui e localizar o item que, por exemplo, eu acabei de importar e através das setinhas aqui da itemização que a gente chama de itemização manual, você pode dizer, não, eu quero esse item que eu acabei de incluir, ele entrou como item 005, final 005, eu quero mudar a ordem dele, vou colocar ele como final 004. Você seleciona ele aqui, dá um setinha para cima, tá? Então, a alvenaria que eu acabei de incluir virou 004, eu quero que vire 003 o final. Então você vai mudando qual é a ideia aqui,
que você consiga colocar a tua planilha orçamentária justamente na ordem que você deseja. Isso tudo dentro de uma tela com um conforto de visualização, com o clique, é uma tela muito viva, né? Que fica mais intuitivo a utilização da ferramenta. Então, o conceito aqui, a ideia era apresentar para vocês essa ferramenta de ordenação da planilha e organização da planilha. Nós vamos agora para o próximo passo. Então, voltando ao nosso cenário, né, uma vez que nós já estamos aqui com a parte de importação, a gente já fez a itemização, estamos com o orçamento aqui, né, apto para a gente fazer diversas mudanças, edições, conforme o Volare permite, nós vamos trabalhar agora com a ferramenta Meta de Preço. O Meta de Preço é uma ferramenta que já existe, né, dentro do Volare, porém nós trouxemos agora para dentro do Orçamento Plus com algumas facilidades. Então, além da parte visual, né, de demonstração, desvios, mostrar ali com a identificação de cores, nós também trouxemos a facilidade da edição, né, dessa parte do preço de meta, além dos valores que foram importados anteriormente como preço de referência. Então, vamos conferir agora. Continuando com as nossas funcionalidades, eu vou trazer agora a parte do meta de preço, né? Como eu falei, é uma ferramenta que já tinha no Volare, porém nós trouxemos aqui com algumas facilidades e também, né, com uma melhoria na parte visual, né, com a apresentação de desvio, com a parte das cores, para poder facilitar realmente essa análise. Então eu estou aqui com a ferramenta meta de preço, né, uma das abas aqui do menu. E aqui dentro da meta de preço nós temos algumas funções, né? O primeiro seria, né, utilizar aqui a ferramenta para fazer a comparação, que vai ser o nosso cenário agora que eu vou explicar para vocês, como também a gente consegue estar aplicando, né, a parte de taxas, tanto o BDI quanto a taxa de administração dentro do preço de meta. Dentro do nosso cenário, nós importamos um orçamento aqui para dentro do Volare, estamos trabalhando com ele conforme as ferramentas do Orçamento Plus, e lá no início eu falei para vocês que nós tínhamos ali uma importação de uma coluna opcional, que era o preço de referência. Esse preço de referência, uma vez que ele é importado na ferramenta, ele é trazido para cá no Orçamento Plus, dentro da coluna meta de preço, que é exatamente aquele preço, né, que nós importamos. Essa ferramenta é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com a parte de licitação, porque o valor que é estipulado na licitação, ele não pode ser maior, né, o que vai ser sugerido para poder você participar da licitação. Então, é um momento de fazer uma análise, né, de quais itens está dentro do valor que é aplicado, né, que tem ali como referência, como também verificar quais os itens que estão, né, acima do valor pretendido, tá? Então, aqui eu habilitei a ferramenta, estou comparando com o preço unitário com taxas, e aqui no grid abaixo nós temos as colunas do orçamento, porém nós temos mais algumas que foram colocadas aqui para a gente fazer a análise, que é o preço de meta, né, que, como eu informei, é referente ao preço de referência da importação, o preço unitário com as taxas, que é a coluna na qual nós estamos comparando, para poder gerar essa terceira coluna, que é a coluna de desvio. Essa coluna de desvio ela é muito importante para a análise, porque é ela que vai trazer aí como que está o preço de meta com o preço unitário com as taxas. Aqui nós temos, na parte de desvio, uma visualização com cores. Então, os itens que estão em amarelo quer dizer que está até 10%, né, acima ali do valor pretendido do preço de meta. O que estão em laranja significa que está ali na faixa de 10 a 20% acima do valor pretendido do preço de meta. E por fim, o vermelho é aqueles que já ultrapassaram os 20% e é aí os valores que mais estão acima do valor do preço de meta. Os valores que estão negativos quer dizer que é a porcentagem que está abaixo, né, do valor. Então, por exemplo, aqui eu estou com o primeiro item de tapume. O tapume ele tem como preço de meta como R$ 135,50. O preço unitário com as taxas desse item é de R$ 144,20. Então, em relação ao preço de meta, esse item
né, com o preço unitário, está 6,42% acima do meu valor pretendido, que é o preço de meta. Diferente do fornecimento e instalação de placa de obra, que como o preço de meta está como 1.205 e o preço unitário está de 300. Ou seja, o preço unitário que está sendo considerado nesse orçamento está 75,09% abaixo do valor de meta pretendido. Então, essa é uma das formas que nós temos aqui de análise, principalmente quando recebemos um orçamento de licitação e ele precisa estar igual ou abaixo do valor que foi colocado ali como o preço meta, né, o preço de referência da licitação. Dentro das ferramentas aqui ainda do meta de preço, além de utilizarmos o preço de referência que foi importado anteriormente na planilha, nós também conseguimos fazer a edição manual desses itens. Então aqui eu estou com o visualizar opções de edição habilitado, né, que dá várias opções de edição, inclusive do preço de meta. Então nós conseguimos fazer a edição, né, individual, né, não só se ele tiver preenchido, através aqui do grid de edição direto na tela. Então, eu estou aqui com o item de locação de container, né? Ele está aqui no valor de preço de meta de 1.200 e eu quero alterar esse valor para R$1.000. Então, aqui eu vou colocar o preço de meta, que eu quero que seja editado aqui dentro do meu grid. Vou clicar em salvar e vou atualizar. Quando eu faço esse processo, o item que eu fiz a edição, ele altera. Ele não alterou. Ele altera e ele fica aqui com o valor que eu tinha colocado anteriormente do preço de meta. Outra forma que nós temos de trabalhar com os preços de meta é através da própria ferramenta de meta de preço, que é a mesma que existia dentro do Volare, né, na tela anterior que nós temos fora do Orçamento Plus. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta de meta de preço. Ele vai aparecer todo o orçamento que nós estamos trabalhando, inclusive também com a parte dos desvios, né, que eu expliquei anteriormente como funciona, porém ele vai mostrar, né, aquela parte de visualização, ele vai trazer aqui dentro do preço unitário para mostrar qual que está acima ou não do preço de meta que foi estipulado. Para trabalhar com essa tela, é muito fácil também. Aqui nós temos a parte de edição do item. Então, para poder habilitá-la, eu preciso selecionar o item que eu vou trabalhar, dar um duplo clique, e aqui ele vai habilitar para edição. Então, por exemplo, esses itens aqui da Sinap, eu vou zerá-los. Eu vou utilizar depois uma outra ferramenta também bem bacana para mostrar para vocês, aplicando direto da base da Sinap. Então, aqui eu fiz, né, zerei esse item, vou zerar esse aqui também, vou zerar aqui os 3 itens. Zerei aqui os itens, posso estar colocando também qualquer outro tipo, conforme, né, for a edição, igual nós fizemos na tela anterior. E agora eu vou mostrar para vocês essa parte de aplicação dos preços publicados do Sinap. Então, caso você tenha um orçamento, né, que ele tenha itens Sinaps, e você quer colocar como preço de meta o valor da base que você vai estar utilizando, isso também é possível aqui dentro dessa ferramenta do meta de preço. Então, aqui, uma vez que eu habilitei, você vai informar a base de referência, a data base que nós vamos estar trabalhando. Vou colocar aqui, por exemplo, essa aqui do mês 9 de 2023, a região. E aqui você pode escolher se você quer utilizar o preço, né, desonerado ou não desonerado. Aqui, no caso, nós vamos aplicar apenas nos preços que estão, né, zerados. Então, esses itens que eu acabei de zerar, dentro do meta de preço, vai ser os itens que serão afetados aqui pela aplicação dos itens publicados pela Sinap. Então, eu fiz aqui os meus ajustes, vou colocar aqui em aplicar preço publicado pelo Sinap, e ele vai pegar esses itens da base, né, da data base que foi colocado, e ele vai substituir aqui na parte do preço de meta. Então, tá vendo que aqui, dos itens que estavam zerados, agora possui como preço de meta o preço de referência da própria base que foi colocada. Além disso, essa ferramenta também possui a parte de imprimir,
Então, eu posso vir aqui na parte de impressão. E ele vai te dar a opção de você estar imprimindo, né, esse relatório, essa análise que você está fazendo do seu orçamento a partir do preço de meta, que é o preço de referência que foi colocado de dentro do orçamento. Então, essa ferramenta ela é bem bacana justamente por isso, porque você consegue fazer a análise item a item para ver qual deles está, né, se enquadrando dentro do seu preço de referência e assim fazer as devidas alterações. Então, agora nós vamos dar aí continuidade com outras ferramentas do Orçamento Plus. Bom, muito bem. Agora eu vou dar continuidade na nossa apresentação. Então, seguindo esse fluxo de trabalho, foi feita a importação de planilha. Eu organizei a planilha numa apresentação que eu achava coerente. A Jéssica acabou de mostrar a questão da meta de preço. Muito bem. Uma vez que eu observe que eu tenho itens fora do preço, eu vou ter que adequar esses preços agora. Então, eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que ficou muito boa, muito interessante, muito rápida, para você não ter que ficar entrando na composição e alterando componente a componente, item a item, para você chegar no preço que você quer. Você basicamente vai dizer qual é o valor que você quer para aquela composição, vai apertar um botão e ele vai fixar o preço final daquela composição que você está trabalhando no momento. Vamos nessa. Bom, muito bem. Agora, mostrando para vocês aqui, nesse mesmo orçamento, eu vou ter aqui alguns itens que, conforme a Jéssica demonstrou, ele vai estar sendo apresentado aqui com as cores, dizendo que, olha, você está fora do teu preço de meta, tá? Eu vou pegar esse item aqui, ó, que é uma retirada e recolocação de telha de cerâmica de encaixe, e eu vou fazer o seguinte trabalho aqui, o seguinte exercício com vocês, tá? Eu vou selecionar ela. Nessa parte de baixo aqui, ele vai já me mostrar a composição desse serviço, tá? A tela é extremamente flexível, então ele deixa você aumentar ou diminuir cada uma das áreas. Você pode suprimir eventualmente uma área para você ganhar espaço nas outras, tá? Mas aqui eu queria me concentrar nesse item aqui de baixo. E essa composição, ela tá com um valor de R$18,19, arredondando aqui, e o meu preço de meta tá como R$ 9,64, tá? E eu vou querer adequar isso, porque ele está muito acima do que eu desejo. Então, entre outras coisas aqui, o que eu queria mostrar para vocês é que eu posso visualizar essa composição como ela é aqui original, né? Serviço dentro do serviço, eu posso pedir uma visualização detalhada e ordenar aqui dentro do meu gráfico os itens de maior participação para os itens de menor participação, ok? Como eu também posso pegar e pedir aqui para transformar essa visualização detalhada em visualização original, ou seja, ele vai tornar a minha composição dentro de composição em uma composição detalhada, né, que já foi explodida, aí, vamos dizer assim. O intuito aqui no momento agora é mostrar para vocês essa ferramenta de fixar preço final da composição. Muito bem, eu vou clicar aqui nele, ele só me avisa que vai transformar ele em visualização detalhada, vou dar um sim, tá? E aqui ele vai me apresentar, olha, com que preço você quer trabalhar, tá? O preço com taxa ou o preço sem taxa. Ah, você quer obter o preço de meta pretendido? Eu vou marcar aqui porque eu quero, tá? Eu vou marcar, ele já vai me dizer aqui, ó, que o valor atual tá de R$ 18,19. Ele já capturou para mim aqui o meu preço de meta, tá? E vai ser uma redução aqui para R$ 9,64, dando uma variação aqui para diminuir 47% aqui, tá? Muito bem, além disso, eu posso dizer onde eu quero fazer essa alteração, tá? Eu quero alterar ele no preço, eu quero alterar ele no coeficiente, ou eventualmente eu posso até pedir para selecionar dentro da composição quais são os itens que estão dentro dessa composição que vão sofrer essa variação aqui para eu conseguir adequar e chegar no valor pretendido, tá? Tanto no preço quanto no coeficiente. Muito bem. Eu vou colocar aqui para ser uma alteração no preço mesmo. O sistema também te permite visualizar, antes que você faça, né? Você consiga visualizar
qual é o impacto dessa alteração que você está fazendo. Então tem um botãozinho aqui chamado impactos da composição dos componentes da composição, tá? Caso eu clique, eu vou ter aqui as opções dizendo, olha, esses itens são utilizados em outras composições, né? Qual é o impacto disso, caso você queira saber antes de executar o processo, tá? Vou subir aqui a tela um pouquinho e aqui eu vou aplicar o novo preço. Vou clicar aqui, executado com sucesso, tá? Uma vez feito isso, eu vou dar um atualizar aqui também. E vamos lá buscar o meu item de retirada. Deixa eu dar um atualizar novamente, para ele refrescar a tela. E aqui o item de retirada, olha, o desvio que era de 88, alguma coisa por cento, já não tem mais, o desvio está de 0%. E o preço aqui, que estava lá um preço um pouco maior, e já está no preço 9,64, que é o preço que eu defini. Então, ou seja, em poucos cliques aqui, de uma maneira muito intuitiva, muito rápida, eu consegui chegar no preço pretendido, cheguei na minha meta de preço, e com isso eu consigo editar o que mais for necessário. Eventualmente, você pode até querer aqui fazer alguma outra alteração, tirar um item daqui do Sinap, buscar um item de uma outra base, tá? Então, novamente, dentro da intuitividade aqui, você pode vir aqui dar um adicionar item, você pode buscar esse item dentro da tua própria base aqui do orçamento, ou eventualmente até buscar em outras fontes, buscar em qualquer outro lugar, né? Você só vem aqui, digita, por exemplo, eu posso querer buscar uma mão de obra aqui, ajudante, e ele busca em outras fontes do Volare, tanto em bases priorizadas, como numa base de referência que eu tenho. Eu seleciono, digito qual é o coeficiente que eu quero, então vou colocar aqui 10, seleciono o item, dou um adicionar. Então, eventualmente, se for uma alteração apenas de preço, você pode usar a ferramenta de fixar preço final da composição. Se for uma alteração de componentes, você quer tirar um componente de uma base e colocar o componente de outra base, por exemplo, substituir pela mão de obra do Sinap, você pode usar a opção de adicionar. Basicamente, esta é o intuito da ferramenta de fixar preço final da composição. Agora vamos para os próximos passos. Como o Simão mostrou agora, nós conseguimos, né, trabalhar com os componentes, adicionando e também retirando de dentro da composição, além de buscar também dentro da base do orçamento, como também em outras fontes do Volare. Dentro também desse universo de você estar, né, editando as composições, incluindo e retirando componentes, foi criada a ferramenta de cadastro de insumo, que tem justamente essa função de você estar conseguindo criar um novo insumo dentro do Orçamento Plus e estar utilizando ele dentro das composições dos serviços aqui dentro no Orçamento Plus. Então, eu vou mostrar agora para vocês como funciona essa ferramenta, tá bom? Então, vamos criar, né, um novo insumo aqui dentro da telinhas do Orçamento Plus. Nós temos 3 formas de estar cadastrando esse novo insumo aqui dentro. O primeiro é através do próprio menu. Então, nós temos aqui a aba Cadastro e tem o botão de Cadastro de Insumo. Então, se eu clicar aqui, ele vai habilitar a telinha de cadastro e você vai conseguir criar o seu novo insumo. Outra forma que eu tenho para poder estar fazendo esse cadastro é dentro da própria montagem do orçamento. Eu vou clicar aqui na montagem. Se você habilitar a base do orçamento, que é onde vai ficar salvo, né, localizado esse item novo criado, ele vai habilitar também o botãozinho de cadastro de insumo, que também pode ser acessado por aqui. A forma que eu vou trazer, né, para poder inserir esse novo insumo aqui dentro do orçamento vai ser através do botão de adicionar. Então aqui eu tenho um serviço que ele é para a parte de limpeza e regularização, voltado para essa parte de jardinagem. Então, né, é para jardins e canteiros. E nele tem só o item de servente, só a mão de obra de servente. E assim eu vou criar um novo item, né? Eu vou colocar aqui uma mudinha de planta, vou criar e vou inserir aqui dentro para a gente ver como que funciona essa parte de criação. Então, eu vou vir aqui em adicionar.
vai aparecer a telinha que o Simão mostrou anteriormente, que vai mostrar os itens da base do orçamento e também das outras fontes do Volare. E aqui no cantinho nós temos o botão de cadastro de insumo, que é a terceira forma que eu mostrei de como criar um insumo aqui dentro. Vai apresentar aqui a tela de cadastro de insumo e vai pedir algumas informações para essa criação. O primeiro é o código. Então eu vou colocar um código para poder a gente trabalhar aqui dentro. Então eu coloquei aqui esse código, tá? Que é o conforme, né, você vai estar criando, então você vai criar essa parte do código. A descrição do meu item. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar muda de jacarandá. Deixei aqui o meu item, tá? Já com a descrição. Temos aqui a parte do complemento. Aqui tem a classificação desse item, então o que que ele é? Ele é um material, uma mão de obra, um equipamento. Então aqui eu vou deixar essa muda como material. A unidade que ela vai ser medida, então aqui no caso, né, ele vai ser unitário. Uma vez que você definiu a unidade, você também vai definir o preço unitário desse item. Então aqui, por exemplo, vou deixar aqui como R$ 49,50. R$ 49,50. Aqui ele vai vir a data base também do preço, né, que seria a data de hoje. Aqui, se tiver também com a parte de taxas, ele vai mostrar também esse valor com as taxas. Uma vez aqui já colocado todas as informações, eu vou clicar aqui em adicionar. Então, ao insumo inserido com sucesso, né, faça uma nova busca e localize o insumo na base do orçamento. Vou clicar aqui em OK. Ele vai estar aqui dentro da base do orçamento, então aqui eu vou clicar, ó, vou buscar a muda que eu acabei de criar. Então, ó, muda aqui de jacarandá, vou selecionar o item que eu acabei de criar e vou colocar aqui em adicionar. Quando eu faço esse processo, tá vendo que aquela muda que eu tinha criado dentro aqui da base do orçamento, ele agora é um componente de dentro desse item de limpeza e regularização diária. Então, além do servente que já havia anteriormente, aqui também tem a muda de jacarandá. Então, aqui é importante fazer a modificação do coeficiente. Então, aqui eu vou alterar o coeficiente, vou salvar aqui a alteração. Vou atualizar. Vou voltar aqui para o meu item. Então, aqui agora ele tem tanto a muda, tanto o servente, o coeficiente ele já está alterado e o valor dele também já foi alterado conforme o valor do preço unitário desse novo insumo que foi criado e foi adicionado aqui dentro dessa composição. Então, esse é o processo de criação de insumo dentro do Orçamento Plus. Vamos para a próxima ferramenta. Muito bem, agora para finalizar aqui esse caso de uso que a gente está propondo desde o início da apresentação, eu vou mostrar para vocês o resultado final, né? Esse trabalho todo que foi feito de importação de planilha, manipulação dos dados, manipulação das composições, para chegar na fase de relatórios e entrega, né, dos relatórios, em que formatos o Volare exporta. Então vamos mostrar um pouquinho em relação a isso. Bom, então dando continuidade aqui, vou mostrar para vocês então essa parte de relatórios. Para isso eu vou acessar aqui o menu Tab aqui de relatórios e vai ter o botãozinho de relatórios aqui. Eu vou clicar nele e a minha ideia aqui é mostrar para vocês agora os principais relatórios aí do sistema, mostrando também a questão da customização que você pode fazer neles, tá? Então, o relatório sintético analítico, qual é o interessante aqui dos relatórios do Volare? Que você pode eventualmente ir adequando eles e deixar as colunas da maneira que você quer, com o tamanho que você quer, então aumentando ou diminuindo determinada informação. Se alguma informação não fizer sentido para você naquele momento, você pode pedir para ele ocultar aquela coluna, então é só pegar a coluna e arrastar para baixo,
ele vai ocultar aquela determinada coluna. Caso eu queira trazer alguma coluna aqui para dentro novamente, eu posso vir aqui com o botão da direita e pedir para selecionar a coluna e trazer eventualmente uma determinada coluna aqui de volta, tá? E eu posso definir a ordem também, tá? Uma vez que eu faça essa definição e deixe o relatório conforme eu desejo, eu posso vir aqui dar um salvar a exibição das colunas. Então, todas as próximas vezes que você acessar esse relatório, ele vai estar no formato que você definiu aqui. Eu posso, a qualquer momento, realmente aqui pedir para imprimir. E aqui na impressão, ele mostra um relatório de capa, mostra aqui os resultados conforme eu coloquei ali na tela, tá? E eu posso exportar isso eventualmente para o Excel, um documento do Word, posso gerar um arquivo PDF, posso dar a saída de relatório que eu quiser aqui. Esse é o relatório que eu estava mostrando para vocês, é o relatório sintético. Vou mostrar para vocês agora o relatório analítico, que são aqui os dois principais, mas tem outros relatórios também, como o curva ABC de insumos, o curva ABC de serviços, material e mão de obra e assim por diante, tá? Da mesma forma que eu posso adequar o relatório da maneira que eu quero, então eu vou deixar a coluna código, a coluna fonte, vou aumentar um pouquinho a descrição, tá? Vou deixar a classificação, a unidade, a quantidade, o coeficiente, o preço unitário, tá? E essas colunas aqui de observação eu vou tirar também. Vou aumentar um pouquinho mais a minha coluna aqui de descrição, a data também, vou mandar salvar. Próxima vez que eu abrir o relatório vai estar nesse formato, tá? Ele vai manter isso daqui como o meu formato padrão. Adequar um pouquinho mais a classificação aqui também, salvar de novo. Muito bem, uma vez feito isso, tem aqui o relatório analítico, onde ele mostra para mim a quantidade do serviço, os coeficientes de cada um dos componentes desse serviço, tá? O valor de cada um desses componentes. Também vou dar aqui um imprimir, só para mostrar para vocês que as adequações que eventualmente eu fiz lá, eles virão aqui para a tela do relatório, tá? Ok? Com as colunas que eu pré-defini, cada uma delas. E eu, a qualquer momento também, posso vir aqui e pedir para exportar esse arquivo em qualquer formato, eventualmente até mandar aqui por e-mail, tá? Basicamente esse era o intuito aqui de mostrar para vocês a finalização desse fluxo de trabalho, né? Então a gente partiu lá de uma planilha de Excel sintética, fomos importando ela, tornando ela analítica dentro do Volare, fizemos as alterações no Orçamento Plus e esses são os principais relatórios aqui do Orçamento Plus. Bom, gente, então encerrando aqui com vocês a apresentação de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí por prestigiar o lançamento do Volare 25. A gente espera que vocês tenham gostado dessas funcionalidades que a gente apresentou, que agregue e facilite aí a vida de vocês. Agradeço a presença de todos e agora eu vou chamar o Matheus para dar continuidade aqui conosco. Para você que nos acompanha até agora e ficou aí, assistiu a live, nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que você não se arrependeu, porque foi uma programação muito bem conduzida, que trouxe muitas informações legais e novidades. Obrigado, Jéssica, obrigado, Simão, por nos apresentar isso. Queremos só reforçar vocês de que na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui no canal, na quarta-feira também, às 18 horas, para falar um pouquinho mais sobre o Volare na parte de medições. Se fosse você, não perdia. Então, assina o nosso canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. E só reforçando também, esse mês nós estamos comemorando ao longo do mês inteiro o nosso consumidor, o mês do consumidor. E para isso, nós também preparamos condições bem especiais dos nossos produtos e serviços. Então, entre em contato com a gente, com a nossa equipe comercial. A gente vai deixar aí nos comentários o Linktree. Ali tem um conjunto de todos os nossos canais e das nossas redes sociais. E é importante que você acompanhe porque é lá que a gente coloca as novidades, tá bom? Então, nos vemos a semana que vem. Até lá!